Bom dia! Você está comigo mais um dia, mais uma oportunidade para construir uma mentoria, uma orientação. Você tem uma oportunidade de conhecer um pouco mais do meu trabalho de mentor nessa área tão significativa que é a mentoria comportamental, emocional e outras áreas afins de trabalho que nós desenvolvemos como coaching e como também mentor emocional e comportamental. Hoje nós iremos falar sobre o controle da melancolia. Mas como você está num espaço, mentoria e saberes, que para que possa crescer e alcançar um grande número de pessoas, depende de sua participação, eu te peço 4 coisas. Primeiro, dê o seu like. Segundo, se não é inscrito, se inscreva. Terceiro, compartilhe o conteúdo. Quarto, comente, certo? Pode fazer perguntas, comentários, que isso contribui para nós podermos responder também e atender, como também compartilhar algumas informações que você quiser que nós venhamos a compartilhar. Outra questão também, lembrando que você quiser ter uma mentoria, tiver uma assistência tanto individual como coletiva, nosso número de contato vai estar aí na tela para você poder estar entrando em contato conosco. Vamos falar hoje sobre um assunto muito, quem sabe, provocador para algumas pessoas, mas de grande importância, porque muitos se encontram nesse quadro que nós iremos tratar hoje. Nós vamos falar hoje sobre o controle da melancolia. O controle da melancolia. Um dos estados de espírito, tá? Do qual as pessoas em geral mais vão se esforçar para se livrar, nós sabemos que é a tristeza, certo? É uma das grandes cientistas dessa área neuroemocional, Diane Dys, tá? Ela constatou que quando se trata de escapar da depressão, certo? A inventicidade ela é grande. Grande é a forma de as pessoas desenvolverem a sua inventividade para poder de uma forma ou outra se abster dos momentos depressivos. Então é claro que nem toda tristeza ela deve ser evitada. A melancolia, tá? Como todos os outros estados de espírito, ela tem algumas vantagens. A tristeza é decorrente até de uma perda, tem alguns efeitos também que são considerados invariáveis. Tira nosso interesse por exemplo, diversões, prazeres, prende a atenção na perda e mina também a nossa energia para iniciar coisas novas, pelo menos por algum tempo, certo? Em suma, impõe então uma espécie que nós podemos dizer de um retiro reflexivo, certo? Das atividades da vida e deixa-nos muitas das vezes suspenso para vir a chorar e lamentar a perda. Então, meditar sobre o significado da melancolia e finalmente fazer também alguns ajustes psicológicos para que possamos permitir, certo? Continuar vivendo e ultrapassando esses momentos de melancolia, nós podemos chegar a algumas conclusões, tá? Muitas e pavorosas manifestações, muitas das vezes, de doença ou de qualquer situação triste, entre elas, inclusive, também
o ódio de si próprio, que algumas pessoas sentem, tá? A sensação da inulidade, né? Há pessoas que se sentem inútil, tá? Inutilidade, uma úmida ausência, por exemplo, de alegria, tá? Com a tristeza, inclusive, acumulando-se sobre a pessoa que se encontra nesse quadro de situações e de sentimentos e de até, podemos colocar aqui, de emoções que vão brotar a partir dessas manifestações sentimentais. Então esse sentimento também, que é um sentimento muitas vezes que surge de pavor, de alienação, e até uma ansiedade sufocante, né? Então há sinais intelectuais de uma confusão. E nós vemos que é uma falta de concentração mental e às vezes, muitas vezes, lapsos de memória que vão causar essas situações, circunstâncias, sentimentos que vão provocar diversidade de emoções desadaptativas e negativas, tá? Então, é uma sensação de que muitos processos de raciocínio, eles estavam de uma forma envoltos numa maré tóxica e inominável que obliterava toda reação prazerosa no mundo vivo. Então, há efeitos físicos, tá? Que vão causar certas situações como não dormir, sentir-se apático, certo? Estar em estado de desalento, em estado de desprovisão, de fragilidade, tá? E juntamente até com uma agitação nervosa, vai ser algumas, vamos dizer assim, sintomas, algumas situações sintomáticas de questões mal resolvidas no seu comportamento e também no seu psique, e automaticamente oriundas de situações intelectivas mal resolvidas que vão causar esse quadro. Então, nessas grandes depressões, a vida ela é totalmente paralisada para alguns, tá? Nenhum recomeço para eles pode ser constatado, visualizado, absorvido. Os próprios sintomas da depressão vão revelar uma vida, muitas das vezes, que ela se encontra em um estado de suspense, tá? Em uma vida em suspenso, uma vida que está paralisada em certas áreas, tá? Muitas das vezes também essa passagem do tempo e o próprio refúgio que a pessoa se encontra acaba levando ela a uma desolação. Então, a maioria das pessoas, sobretudo aquelas em que alguns casos menos severos vão levar a uma questão de um quadro de depressão, um quadro de melancolia, que, claro, oriundo de uma tristeza crônica, tá? Nós podemos ver que isso vai ser até denominado pelos profissionais de saúde depressão subclínica, ou seja, a melancolia comum. Então, a melancolia comum é um tipo de desolação que as pessoas podem controlar por si mesmas, se tiverem alguns recursos específicos interiores, tá? Infelizmente, algumas pessoas e elas não sabem como utilizar essas estratégias. E as estratégias mais frequentes se recorrem muitas das vezes a um efeito contrário e deixam as pessoas se sentindo pior do que antes. Ou até uma delas vai ser, por exemplo, vou dar aqui uma orientação e um exemplo ao mesmo tempo, uma delas vai consistir em ficar sozinho, o que muitas vezes é desejado por pessoas que se sentem deprimidas, mas na maioria das vezes essa providência só irá acrescentar à tristeza uma sensação de solidão e isolamento. Então isso talvez vai explicar em parte porque, por exemplo, da Entice,
que é uma neurocientista e também uma que trabalha nessa área da emoção, ela constatou que a tática mais comum para se combater a depressão é ter uma vida social frequente. Sair para correr fora, ir a um jogo, a um cinema, ir a um local, a um ambiente que esteja permeado por várias situações de desestresse, de alegria, de motivação e que muitas pessoas participam, certo? Então isso vai causar um prolongamento do estado de espírito e essa ocasião vai servir para ir se abstendo do quadro de tristeza e depressão em que se encontra. Então, na verdade, uma das principais maneiras de determinar se um estado depressivo vai persistir ou pensar até que é um grau de ruminação das pessoas, tá? É a preocupação que muitas vezes está instaurada e que vai causar a depressão de uma tal forma que parece ser ou que se torna uma depressão intensa e prolongada, tá? Então, na depressão, a preocupação muitas vezes ela vai ser um fator, um impulsionamento, um elemento que vai impulsionar, vai motivar. De um modo geral, até nós podemos dizer que ela vai causar uma reflexão acompanhada muitas vezes de uma linha concreta, de uma ação que se possa até de uma forma ou outra amenizar o problema, tá? Então, entre outras preocupações, vão surgir na depressão as questões de isolamento e pensar até que está se sentindo mal e que um cônjuge pode rejeitar ou que uma pessoa amiga que faz parte da sua existência pode o abandonar. Então, as pessoas que se encontram em quadros de depressão, elas vão justificar-se que estão se tentando compreender-se melhor, mas se sentem alimentadas por sentimentos de tristeza, sentimentos que levam à depressão, que lhe tiram aquele estado de espírito pacífico, aquele estado de espírito alegre, aquele estado de espírito vencedor. Então a ruminação muitas vezes aumenta essa depressão e cria condições deprimentes, tá? Cria condições muitas das vezes que são bloqueadoras, tá? Então as pessoas podem ver que é preciso vencer esse quadro, é preciso superar esse quadro, é preciso propiciar uma terapia, certo? Cognitiva, que ela é destinada, inclusive, a mudar esses padrões de pensamentos, que são equivalentes à medicação para o tratamento da pessoa clínica branda, de uma forma até branda, tá? E melhor até que uma medicação que venha prevenir esse estado depressivo brando, tá? Duas estratégias que são particularmente eficazes nesse combate, por exemplo, é aprender a contestar os pensamentos centrais de ruminação. Esse é um ponto. Questionar a sua validade e pensar em alternativas mais positivas. Esse é outro ponto. E a outra é programar intencionalmente acontecimentos agradáveis que venham a causar a distração. Então, um dos motivos porque a distração vai funcionar é que as ideias depressivas elas se tornam automáticas, invadindo o nosso estado de espírito sem serem convidadas, mesmo até quando as pessoas deprimidas tentam eliminar as suas ideias deprimentes, muitas vezes não podem produzir melhores alternativas. E uma vez que isso começa, a maré de pensamento depressivo, ela vai ter um poderoso efeito magnético sobre uma cadeia de associação, tá? Por exemplo,
Quando se pede que as pessoas deprimidas, elas de uma forma ou outra ordenem palavras que estão de uma forma ou outra embaralhadas, elas têm um desempenho, vamos dizer assim, melhor na adivinhação das mensagens deprimentes. Por quê? Porque se encontram absorvidas no seu psique, na sua memória e até no seu intelecto por questões relacionadas ao estado depressivo em que se encontram. Então é preciso, nesse caso, que venha se superar, venha se desestabilizar dessa situação, para que uma tendência de um novo pensamento, de um novo estado de espírito comece até a transformar a sua visão de mundo, transformar os seus pensamentos e levantar principalmente o seu estado intelectivo, tá? Então a tendência da depressão perpetuar, ela vai influenciar até no tipo de distrações que as pessoas escolhem. Quando se deu, por exemplo, o estado de depressão, uma lista de opções para afastar a mente de uma coisa triste, quando se passa isso para uma pessoa que se encontra no estado depressivo, ela vai considerar que é algo que muitas das vezes para ela vai ser um estado complexo que vai lhe dificultar a proceder assim e tomar certas decisões que precisa tomar e ações interiores, porque ela não tem mais uma motivação interior que leve ela a almejar e esperar, certo, um dia melhor. Então, o que fazer? A pessoa tem que começar, certo, a ter um autocontrole. Primeiro, autocontrole intelectivo. Segundo, autocontrole, certo, espacial do seu espaço, não se isolando, mas se interagindo em uma interação social produtiva. Terceiro, ocupar a sua mente com assuntos que construam novos pensamentos, novas aspirações, que provoquem novas ideias. Quarto, ter uma vida em que a esperança de superação seja uma constante da sua existência, que ela se concentre em todo o tempo estar procurando de uma forma ou outra sair dessa situação, desse quadro, dessa condição em que se encontra, para poder alcançar novos ares, novos tempos e novas possibilidades, certo? Então era isso que nós tínhamos